Então, esse é um exemplo que ilustra a mesma propriedade que a gente tinha visto antes sobre como calcular a probabilidade de uma determinada região, né, que o vetor cai em uma certa região. Só que ele tem uma dificuldade adicional de cálculo 2. Então, essa é basicamente a dificuldade desse exercício, é conseguir aplicar aquilo que a gente aprendeu em cálculo 2. Mas ele é um exercício típico, clássico de probabilidade 2, que vocês têm que saber resolver, e ele vai com certeza aparecer aí em uma lista ou na chamada oral que a gente vai ter mais para frente no curso. Então é estritamente necessário que a gente entenda como fazer esse exercício. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma densidade, que é c vezes uma função que depende de x e de y, e a gente sabe que para achar esse valor c, a gente começa o exercício dizendo que 1 é a probabilidade do vetor xy cair em R2. E daí a gente continua a partir daí, e a probabilidade de xy cair em R2 é a integral de R2 sobre a densidade. A dificuldade adicional desse exercício é entender exatamente onde que a gente está integrando, dado que a gente tem uma relação de variáveis indicadoras um pouco mais complicadas, né? A gente tem como indicadores aqui que x é maior que zero, que y é maior que zero e que x mais y é menor que 1. Então a gente tem que, em primeiro lugar, entender onde que a gente está integrando. E daí, com base nisso, a gente pode continuar resolvendo o exercício. Para a gente entender a região de integração, o primeiro passo é sempre construir um desenho e que vai nos ajudar muito. Então vamos para a lousa para tentar entender. São 3 indicadoras e elas vão nos facilitar a entender a nossa região de integração. Então quais são as indicadoras que a gente está interessado? A gente está interessado na indicadora que x é maior ou igual a zero. E qual é a região do espaço que a gente tem para essa indicadora? Bem, são todos os pontos de x que são maiores ou iguais a zero. Então essa região aqui. A outra indicadora que a gente viu é a indicadora que y é maior que zero. Então a gente tem essa região aqui. Região dos pontos em que y é maior que zero. E daí a última região que a gente viu é a indicadora de x mais y é menor ou igual a 1. Então, para a gente conseguir desenhar essa região, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar a reta em que x mais y é igual a 1, que é essa reta aqui, né? Aqui a gente tem o ponto 1, ponto 1, e essa é a reta do x mais y é igual a 1. Então, x mais y menor ou igual a 1 quando a gente está abaixo dessa reta. Então, a região de integração que a gente tem, no final das contas, é o quê? Ela é simplesmente a intersecção, dado que a gente está multiplicando essas 3 indicadoras, vai ser a intersecção dessas 3 regiões, e intersecção entre essas 3 regiões dá justamente esse triângulo aqui, que tem os eixos 0, 1 como extremos. Então eu vou apagar essas indicadoras aqui, e vai sobrar simplesmente essa é a região em que a nossa densidade é diferente de zero. Então, como que a gente faria esse exercício? Bem, vamos lembrar um pouco primeiro qual é o formato da nossa densidade. Nota que ele tem um x vezes y e mais as indicadoras ali, né? Então, a gente quer fazer que 1 é igual à probabilidade de xy pertencente a R2, que é igual à integral sobre R2 da densidade. E daí a gente viu, bem, a gente pode abrir a densidade. Isso aqui vai dar a integral sobre R2 de C xy, e daí vezes as indicadoras que a gente viu, né? Então, x maior que zero, y maior que zero, e x mais y menor ou igual a 1. E daí, bem, agora a gente precisa desmembrar a nossa integral na integral composta, né? Como que a gente faz isso? A gente tem que entender quais são os limites de integração. Então,
a integral que tem do lado de fora, ela nunca vai depender da outra variável. Então, a gente tem uma integral sobre y do lado de fora, a gente só tem que enxergar qual é a região que o nosso y está variando, né? Em qualquer um dos pontos em que o x é fixado. Então, os pontos sobre os quais o y está variando são todos os pontos de 0 até 1. Então, a gente pode simplesmente completar que o y está variando de 0 até 1. E daí, na integral de dentro, para cada ponto de y, a gente tem que entender onde o x está variando. Então, se a gente pegar, por exemplo, um ponto aqui, a gente tem um yzinho, e a gente quer entender onde o x está variando para esse valor de yzinho. A gente vê que o x está variando de 0 até o ponto que a gente encosta nessa reta. Essa é a reta do x mais y é igual a 1. Então, o x está variando de 0 até 1 menos y. Então, a gente vai colocar aqui o x variando de 0 até 1 menos y. E daí, com isso, a gente pode apagar o desenho. A gente já entendeu agora qual é a região de integração. E daí, a gente só tem que resolver essa integral. Essa é a parte mais fácil. A gente pode jogar, por exemplo, a constante para fora. Isso vai, e aqui a gente vai ter uma integral de 0 até 1, y, integral de 0 até 1 menos y, x dx dy. Daí, bem, integrando o x vai dar x ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai dar c integral de 0 a 1, y, x ao quadrado sobre 2, de 0 até 1 menos y, dy. E daí aqui, finalmente, a gente vai obter que isso aqui vai dar c y, integral de 0 até 1, 1 menos y ao quadrado sobre 2, dy. E aqui sobrou só uma integral univariada aqui, que eu vou deixar para vocês resolverem. Mas vocês podem ver aqui nas notas de aula a solução mais detalhada. E a gente vê exatamente os mesmos passos. A única diferença é que a gente vê que nas notas de aula, ao invés de eu escolher deixar o dy do lado de fora, aqui a gente está deixando o dx do lado de fora, que muda um pouco a ordem que a gente faz a integração, mas a gente obtém essencialmente o mesmo resultado, que c sobre 24 é igual a 1, e portanto que o c é igual a 24. Então, basicamente, essa parte ressalta a importância da gente conseguir fazer e aplicar os conhecimentos de cálculo 2 para conseguir resolver os exercícios de probabilidade 2.